Bidiri. Parte 2. 3 de setembro de 2018. Bem, Bidi está de volta com você, eu saúdo vocês e nós vamos continuar. Para trocar. Eu ouço primeiro qualquer pergunta. E se não houver uma, me deixe continuar. Existe uma pergunta. Bidi. Então nós ouvimos primeiro. Está sendo escrita. Riso. Eu quero dizer alguma coisa enquanto aguardo a pergunta. Mesmo que a alegria esteja lá, muitas vezes não está todo o tempo lá, mas muitas vezes fico entediado, eu acho, estou entediado nesta terra. Bidi. O que você quer dizer com isso é que mesmo quando você está na alegria, você vê o que você chama de tédio, certo? Sim. Bidi. E quando você não está na alegria, há sempre o mesmo tédio ou não? Estou entediada ainda mais. Riso. Bidi. Essa é uma boa resposta. Riso. Bidi. Então você vê que a alegria limita o tédio. Sim. Bidi. Eu lhes recordo que, quando a alegria é evidência, naqueles momentos em que você está nele, na verdade, não há desejo, não há impulso. Estar na liberdade lhe dá a liberdade de escolha. Se estar em apuros, mesmo que seja menos importante e intenso do que quando você não está na alegria, simplesmente mostra, por enquanto, que a alegria reduz o tédio. Mas eu te lembro que na alegria não há desejo nem impulso. É portanto, disse o personagem, que a expressão de um desejo deve vir, isto é, desencadear por si mesmo e pela intenção, além de toda a vontade, o que você quer fazer dentro deste mundo. Acontece, no entanto, muitas estrelas explicaram para você que o êxtase e a alegria podem levar você a uma forma de desaparecimento para este mundo. Você experimentou isso extensivamente antes mesmo do fim da anomalia primária desde o começo deste ano. Foi um período intenso de transubstanciação e transformação. O sentimento de tédio necessariamente traduz, quando a alegria, uma dificuldade em deixar essa alegria emergir em uma ação, seja ela qual for. Eu lhe disse que você tem que ser preguiçoso, mas isso não significa que isso seja um sentimento de tédio. Isso quer dizer que sua pessoa e seu personagem devem encontrar, de alguma forma, dentro do ordinário e do efêmero, o que você poderia chamar ou nomear ocupações, atividades, passatempos ou qualquer coisa que não leve a esse tédio. Se você percebe que vivendo a alegria, real e concretamente, o tédio está presente, isso simplesmente significa que em sua pessoa, há uma necessidade de manifestar este estado de alegria e não mantê-lo em você, mas para expressá-lo. E, portanto, até você encontrar uma ocupação, porque o tédio serve apenas para significar que, apesar da alegria, há necessidade de ação, não de reação, mas de ação. Essa ação nunca será uma reação, mas o que eu chamaria de um lado proativo, isto é, desencadear por si mesmo a expressão desse amor e alegria, qualquer que seja o caminho. Alguns seres, alguns irmãos, algumas irmãs, podem permanecer nesse vazio, sem se sentirem aborrecidos. Porque a alegria leva tudo, realmente tudo. Mas em outros casos, é necessário usar esta alegria para, como eu disse, viver sua vida. Se há problema, é porque, em algum lugar, se esconde por trás dessa alegria, de qualquer maneira, um elemento ligado a uma forma de cansaço desta ilusão. O que eu posso entender completamente, mas você não deve deixar esse tédio crescer, e apenas aproveitar os momentos de alegria para expressar esta alegria de qualquer forma. É como eu lhe disse, por uma atividade manual, artística, criativa, terapêutica, seja o que for, para deixar circular esta alegria. Se no estado de alegria, você não está em êxtase, isto é, incapaz de fazer, neste mundo, então pode haver um problema, mas é apropriado naquele momento para manifestar esta alegria, não só de uma forma nua, já que é vivida, mas para traduzi-la, em sua vida. Mas aqui você decide.
Cabe a você olhar para si mesmo, olhar para o que você levou, com alegria em sua vida no passado, mas hoje para ampliá-lo, através de seu conhecimento passado, mas para expressá-lo na espontaneidade. Que é um ato terapêutico, cuidar de um jardim, na verdade, uma forma de derivativa, permitindo aplicar essa alegria no objeto de sua ação, que seja uma planta, que seja uma pintura ou qualquer coisa que possa imaginar como tendo feito você feliz um dia. Estar na alegria, ser preguiçoso, é possível para alguns. Mas outros, enquanto vivem esta alegria, ainda precisam se manifestar neste mundo. Portanto, só posso enviá-lo de volta para si mesmo, a fim de fornecer uma ocupação de seu tempo efêmero, coberto com a alegria que você é, em uma ação de qualquer natureza. Não posso lhe dar nenhum outro conselho além de dar as boas-vindas ao que lhe será apresentado e sentir em você, o que lhe dá uma alegria maior, mas acima de tudo, permite afastar esse tédio. No seu caso, além do cansaço com o mundo e da ilusão, a necessidade de espalhar espontaneamente essa alegria, não importa o que você faça. Eu disse anteriormente que, na maioria das vezes, estar na alegria é o suficiente para atravessar qualquer coisa. Mas se a alegria é acompanhada por essa forma de tédio, ela está necessariamente ligada à falta de atividade, seja qual for a atividade. Cabe a você descobrir o que você quer. Se você não se sentir assim, eu lhe recordo que, como não há desejo ou impulso nesta alegria nua, cabe a você recriar esse desejo, seja qual for sua natureza. Neste momento, você descobrirá que não há mais problemas e que a alegria cresce. O que estou dizendo aqui não é válido para todos. Mas se você está na alegria, de fato, e que apesar de tudo, persiste essa forma de tédio, essa forma talvez de cansaço da ilusão, é aconselhável espalhar e deixar espalhar ainda mais esta alegria, através de suas mãos ou qualquer atividade. Portanto, é necessário que você encontre o que pode colocá-lo na cessação do tédio, através de uma atividade, de qualquer natureza. E você descobrirá neste momento que a circulação ou a emanação da alegria pela atividade que você escolheu põe fim ao tédio. Isso não é válido para todos. Alguns são muito bons nesta alegria sem fazer nada, e outros precisam manifestar essa alegria, qualquer que seja o campo escolhido. Então, sua consciência e sua vida te chamam para magnificar esta alegria e, eu diria, para instalá-la permanentemente, criar ou recriar uma forma de atividade de qualquer natureza, permitindo que você circule a alegria na atividade sem pensar nisso. Mas só você pode desejar. O desejo não surge de uma falta. Isso vem da plenitude da alegria, que é profundamente diferente. Então, se você vive a alegria, e além do tédio que eu posso aceitar, face aos eventos coletivos que dizem respeito à humanidade, cabe a você trabalhar, pelo dom de si mesmo e pelo dom desta alegria, no entanto você decidiu de antemão. Isto permitirá que você veja muito rapidamente o desaparecimento quase instantâneo desse problema, a partir do momento em que você escolhe algo para fazer. E pode ser tanto material, terapêutico ou qualquer outra coisa. Há de realmente você perceber a falta de uma atividade. Essa falta de atividade não está relacionada à participação neste mundo, já que você vive a alegria, mas permite a efusão da alegria, através do que você decide fazer, para criar, por assim dizer, dentro da ocupação neste mundo. E isto pode ser o que você decidir. Mas o tédio faz com que você não saia da alegria, mas para usar esta alegria em uma ação. E a ação, quanto ao seu objeto, pertence a você. Tente uma atividade que você gostava antes, quando estiver nesses momentos de alegria, e descobrirá que o tédio não tem motivo para se manifestar. O tédio, e novamente, além de toda a legítima lassidão da ilusão, simplesmente traduz a falta de circulação.
ou você se coloca cada vez mais na alegria sem fazer nada e percebe que o tédio desaparece. Mas, se o tédio persistir, é um convite para agir. Não reagir, como eu disse antes, mas fazer alguma coisa. Seja qual for a atividade, você descobrirá que, naquele momento, não só o aborrecimento desaparece instantaneamente, mas a alegria será cada vez mais persistente. O déficit de atividade, de ação, no seu caso, não pode ser acomodado, como em Ananda Moyi, de um êxtase sem fazer nada há anos. Cada caso é diferente. Mas quando o tédio aparece no coração da alegria, é que há necessidade de colocar em ação, em movimento, esta alegria nua, aplicada em uma ação neste mundo, e qualquer que seja essa ação. Colocá-lo em ação, você verá o completo desaparecimento desse tédio. Mas eu não posso dar conselho sobre o que fazer, porque cabe a você encontrar o que você precisa ou quer fazer. Mas essa necessidade e esse desejo só podem vir de uma decisão consciente. Então cabe a você tomar a decisão e agir, e ver, rapidamente, desde as primeiras horas desta atividade, se ela põe um fim ao tédio enquanto eleva o estado de alegria nua. O tédio é conveniente para a pessoa, você mesmo diz, não para a alegria, mas quando a alegria está lá, o tédio diminui. Então, ou a alegria cresce e é o suficiente para acabar com o tédio, ou é necessário usar esse tédio nos momentos da alegria, e de alguma forma desfrutar de uma ação de qualquer tipo neste mundo. Algo que faça sua pessoa feliz. E tudo é possível. Mas cabe a você identificar em sua história o que, nos últimos anos, poderia colocá-lo na cessação do tédio e, não na alegria, mas em uma forma de evidência ou leveza. Eu lhe digo, pode ser qualquer atividade, mas concernente a este mundo, não aos chamados mundos espirituais ou outras dimensões. Porque vai registrá-lo, cada vez mais firme, no momento presente, no aqui e agora. Você entende isso? Sim, eu vejo muito bem. BD. Portanto, cabe a você se mobilizar, com um objetivo, divertido ou não, mas neste mundo. Isto é, mostre-se a si mesmo que, mesmo dentro da ilusão, você está vivo. Isso permitirá que você expresse esta alegria nua, no objeto de sua ação, e também na sua pessoa, ou ainda mais, para instalar alegria em todos os lugares, não apenas no objeto de sua ação ou intenção, mas de uma forma mais sustentável. E o tédio, eu não lhe dou uma semana para possivelmente deixar de manifestar, ele desaparecerá totalmente. O tédio, através da alegria só traduz, mais uma vez além da lassidão legítima, a necessidade de fazer, mas isso precisa ser feito, pois não pode mais existir espontaneamente, cabe a você criá-lo voluntariamente, não por vontade, mas por intenção. E eu te digo, pode ser qualquer atividade. E você verá então, para você, que a alegria crescerá quando você a colocar a serviço da ação neste mundo. Também faz parte do que chamei de doação de si mesmo. Dê a si mesmo. Quanto mais você doa, é como no mecanismo de absorção das essências, mais você crescerá na alegria. Você precisa, em algum lugar, deste estímulo da pessoa e da atividade da pessoa para, de certo modo, magnificar a alegria. Você entendeu? Completamente. BD. Agora você tem que encontrar o que fazer. Bem, eu sei. Riso. BD. Tem outra pergunta? Sim, é uma pergunta escrita. Boa noite, BD, porque estou chateado, não estou muito bem. Obrigado. BD. É vago, chateado, não estou muito bem. Quando? Agora mesmo. Sim. E agora sim. BD. É sempre a pessoa que está chateada e não muito bem. Nunca é o que você é na verdade. Um humor, um estado de espírito, uma percepção, apenas de um momento a outro o tédio e de estar chateado, é apenas o que é proposto à pessoa, justamente para não ser mais afetado. Eu disse que era a alegria ou qualquer outra coisa.
E nesse todo o resto, você experimenta, para alguns, o mais importante, neste momento, onde seu corpo pode se manifestar, onde emoções antigas podem voltar, onde coisas muito fortes se manifestam na mente e na consciência. Ao mesmo tempo, mas todos esses elementos existem apenas para permitir que os encontre novamente e que você os solte. Mas na pergunta que é feita, não sabemos se esse irmão ou irmã experimentou a alegria ou não. Se são as minhas palavras, a minha presença, que te aborrecem, é que existe dentro de vocês, dentro da pessoa, do personagem, é que há algo que faz tela na sua consciência. O importante, como você fez, é verbalizá-lo, escrevê-lo, acolhê-lo também, para ser atravessado. Sem parar, sem se apegar a ele. Eu tenho que dizer que não importa que tipo de sentimentos você tenha, nós vimos tédio, nós vimos o fato de estar chateado ou não estar muito bem, tanto faz. Eu repito o que eu disse, tudo que aparece na tela de sua consciência, seja uma doença ou um problema de relacionamento, destina-se apenas a fazê-lo viver esta alegria nua. Simplesmente, quando você pergunta o porquê, você coloca a pessoa na frente para ter uma explicação, ao invés de acolher essa inquietação, não para impedi-la, mas para deixá-la atravessar, de modo que ela seja transmutada por aquilo que você é, simplesmente. Especialmente quando estão juntos. Esse sentimento de estar chateado, neste momento, já ocorreu quando você está sozinho ou não? Isso é algo que você sabe, ou é algo que você pergunta porque você não sabe disso? Mas a resposta será sempre a mesma. Isso é o que você tem que passar agora, vindo para provar a você que você não pode ficar chateado. Apenas a pessoa pode estar chateada, não há alegria. Mas que esse transtorno da pessoa ou esse sentimento de não estar muito bem, apenas reflete a ação do amor, permitindo que, no seu caso, passe por esse sentimento, para não se identificar mais com ele. Eu lhe disse em minha intervenção anterior, é uma forma, não uma experiência, mas uma forma de alquimia que, como eu disse, o que quer que aconteça como a emoção, um sentimento ou qualquer outra coisa, ou sofrimento, está em você para atravessar, não para encontrar a causa, uma vez que a causa é sempre a pessoa, é claro, a história, mas, na verdade, aproveitar o que parece alterar você, mas, no final, só pode levar inevitavelmente à nudez da alegria e do amor. Os sentimentos, as dores, os sofrimentos, os acontecimentos que ocorrem e que parecem desestabilizá-lo, estão aí apenas para estabilizá-lo, paradoxalmente. A partir do momento em que você compreendeu, aceitou e experimentou a si mesmo, se você acolher bem o que parece odioso para você, bem, ficará surpreso por não poder continuar assim. Mas se você permanecer no questionamento do porquê, nunca poderá superá-lo com alegria. Não é proibido lidar com isso, pelo que você quiser, pela química, ou por qualquer ação. Mas o propósito não é esse. O objetivo é dar as boas-vindas a tudo que acontece, como eu disse, na tela de sua consciência, não se resignar, não se submeter a isso, mas bem, precisamente, para demonstrar a você a primazia do amor e da alegria sob todo o entendimento. E se isso acontece com você, seja no nível do corpo, seja em um estado de humor ou sentimento, isso não importa. Pois não há outra finalidade além da alegria. É inevitável, inexorável para todos. Mas algumas de fato, e você vê isto ao seu redor, em sua família, com amigos, com estranhos, que muitos irmãos e irmãs estão muito longe desta alegria nua e deste amor. Mas isso não significa que haja algo para resolver. Mas há algo para passar. E você só pode atravessá-lo se você aceitar em vivê-lo, sem tentar entendê-lo. É a própria lógica do amor, é a própria lógica da liberação. Tenha a certeza de que tudo que vem do personagem, da história, do humor, do sofrimento, é iluminado. Não pela pessoa, mas pelo que você é na verdade. E eu também lhe disse que você não precisa passar por isso hoje, pelas energias, pelas vibrações, ou pela abertura de qualquer coisa.
E que você tem a possibilidade, mesmo sem sentir ou perceber nada, para colocá-lo instantaneamente, neste estado. Mas cabe a você experimentar. Mas se, por exemplo, você diz estou chateado, eu não estou muito bem e que você fica no que você sente, isso é real, e eu não duvido, você não pode ir atrás, você não pode atravessá-lo, isso significa que você está bloqueando isso. Porque a partir do momento em que você carrega a sua consciência sobre ela, em algum lugar, com um auto-julgamento, ou mesmo o julgamento de qualquer irmão ou irmã, quaisquer que sejam suas ações em relação a você, mesmo que você possa julgar contrário à luz ou amor, existem apenas para testá-lo e forjá-lo nesta alegria inabalável. Então não fique aí, sentindo, ou nesse sentimento, nesse humor, mas use-o, não para alimentá-lo, mas, para ver, aceitar e entender que você não é nada disso. Por exemplo, para nossa irmã anterior, você sabe muito bem que não está entediada, sabe muito bem que, mesmo que haja um problema, a alegria vive lá. Isso significa que nesta fase de superposição, no face a face final e cruzando o efêmero e o eterno, você tem que se deixar ser o que é, deixar passar por você, e não querer parar, e sim ficar centrado, alinhado, use a palavra que você quiser, nesta alegria, mesmo que lhe pareça ter desaparecido, e aqui devemos permanecer tranquilos. Neste caso, você está identificado, você mesmo diz. Eu não me sinto muito bem. Mas quem diz isso? Sua pessoa, claro. E a iluminação do amor e da alegria mostra isso. E é nesse sentido que eu lhe disse que qualquer evento que possa parecer a priori vinculado, no final, apenas para permitir que você se estabeleça nesta alegria. E é por isso que temos dito a você há anos que você não é uma pessoa e você é um estranho. Este estranho que se revela mais e mais, e que, portanto, se torna conhecido e vivido, está esperando por você. E é verdade que para muitos irmãos e irmãs que seguiram qualquer ensinamento de qualquer espécie, e que hoje estão experimentando algo que não é da ordem do amor e alegria, você diz que o que é apresentado à sua consciência, está lá apenas para fazer você entender e viver que você não é o que passa, mas que, por outro lado, ele deve atravessar você, a fim de ver se você está ligado, se você reage, ou se você está sujeito ao que está acontecendo, ou não. A partir do momento em que você aceita este princípio, você o verifica em si mesmo e a inquietação, depressão, dor, não pode mais estar lá. Isto tudo é uma questão de transparência e hospitalidade. Não apenas nas circunstâncias externas, não apenas nos eventos, mas também em seus estados de espírito ou estados que não estão relacionados à alegria. E esse tipo de oscilação, na época, em outras circunstâncias, o comandante, eu acho, falou com você sobre tourniquet e tournicota, bicicletas, ou failovers, tolerância de falhas, que não pararam, mas hoje, para alguns, é mais do que atual. Não torná-lo algo que faz você doente ou afeta você, pois é para você o que é necessário para se descobrir na verdade. Quando você está cansado de sofrer, quando está cansado de ser afetado, quando está cansado de olhar, quando está cansado de esperar, só haverá amor, a pessoa não estará presente. E todo desdobramento, a revelação da luz, do amor, da verdade suprema, toma todos os caminhos possíveis. Cabe a você, quaisquer que sejam as aparências, e qualquer que seja o seu mal-entendido ou a sua negação, aceitar que você não precisa de nada além do que acolher, a fim de passar sem obstáculos o que pode ser simplesmente uma eliminação de seus hábitos ou coisas que você não queira resolver, nem que fosse para dizer não. Até mesmo afirmar a pessoa, seu ponto de vista. É também atravessar a pessoa, deixar-se passar e não parar nada. Pois é assim que você experimenta o amor nu. Eu lhe disse, e foi dito por muitas vozes, não há outro jeito.
Às vezes, eu diria, de uma maneira imaginativa, que flui da fonte e a alegria está lá. Em outros casos, como você disse anteriormente, você realmente e concretamente vive a alegria. Não é uma ilusão, uma alegria nua. E você percebe que em outros momentos há tédio, há dor, há sofrimento, há perguntas. Mas é feito para que você os veja, para que você veja essa pessoa, não mais do ponto de vista da pessoa que se apega a ela, mesmo que não a queira, mas do ponto de vista do que você é na verdade, que não tem nada para fazer. Ver as coisas na verdade, não é ter explicações, é realmente essa noção de travessia e de acolhimento, de não lembrar de nada, e de aceitar tudo, e não de ficar e se acomodar, mas de que isso acontece e atravessa você. Porque se isso cruza com você e você tiver esta fé total no desconhecido, na verdade que vive incontáveis irmãos e irmãs, você se encontra lá instantaneamente. Mas no momento em que você começa nas estratégias da pessoa, de querer entender, querer explicar primeiro, você congela tudo. Enquanto que, se você deixar passar, qualquer que seja a intensidade, seja uma dor, um estado de espírito ou qualquer acontecimento em sua vida, isso não significa que você não tem que lidar com isso. Isto quer dizer que você deve colocar antes a noção de recepção, a noção de estar presente, e depois, somente depois, tentar entender, se for necessário, mas não antes. Se você fizer ao contrário, você não terá sucesso. Já que o jogo da luz hoje é para iluminar a sua pessoa. E enquanto você não viu esta iluminação, você permanece sob a influência do seu personagem, mesmo que tenha experimentado estados vibratórios ou momentos de alegria. É assim que o prato do equilíbrio, se quiserem, é estabelecido na totalidade em direção à eternidade e ao absoluto, desde que todo efêmero seja atravessado e não explicado. Então é nesta noção de acolhimento e transparência, sacrifício, ressurreição, se você gosta, é a mesma coisa. E é válido para qualquer coisa que venha a se projetar, em algum lugar, e incomodar você. É para testar a si mesmos, você primeiro reage com sua pessoa ou aceita que não é essa pessoa, mesmo que seja afetada, para descobrir o que está atrás da pessoa, se posso dizer. Então, é um ponto de vista, é uma postura, que mostra o jogo, e isto permite que você, desde o eterno, veja tudo isto no palco do teatro. E se você vive isto, apesar da presença da alegria, seja qual for a lassidão da ilusão, isso significa, simplesmente, que em algum lugar, de qualquer forma, você não está totalmente liberado da pessoa ou do personagem. Em alguns, levará alguns dias, horas, semanas ou repetições do que é desagradável. Funciona tão bem para a dor e para tudo o que lhe perturba. Se você é capaz de acolher, se você é capaz de não se segurar, de deixar passar, isto é, de se tornar transparente e humilde, totalmente humilde, se você é totalmente, não há problema. Mas se pela tribulação, e mesmo automaticamente ou habitualmente, e o que é normal quando se está aqui incorporado, a necessidade de entender, a necessidade de elucidar, ou remover aquilo que atrapalha, a luz não funciona assim. Ela não é reação. Ela é transparência. Então, se você é luz, real e concretamente, isso significa que a pessoa deve ser atravessada. E é isso que permite que você não seja mais identificado com nenhum sofrimento, ou qualquer estado de ânimo, ou qualquer situação que pareça difícil de se viver. E como eu disse antes, quanto mais você vai, para alguns, você parece duro, doloroso, mais certo você está de estar muito perto do amor nu. Mas é apenas um mecanismo de consciência que não é visto claramente, e isso não é explorado claramente. Espontaneamente, mesmo uma pessoa liberada que vive há anos, enfrentando certas situações, acabará na pessoa. Mas não fique na pessoa. Ela usa sua pessoa, seu veículo, seus bens, suas experiências, não querer entender ou resolver, mas aceitar que é a eternidade que age, que é a inteligência da luz, que é amor, alegria, mas não você.
Você vê, em ambas as questões, temos dois processos, ambos semelhantes, mas um como o outro, ou mesmo o sofrimento, seja o que for, mesmo o mais terrível, existe apenas para isso. Para fazer você aceitar que você não é aquela pessoa que está sofrendo, que você não é essa depressão, que você não é essa pessoa dramática, e que você não é nem mesmo, agora, o observador, mas que vocês são anteriores a tudo isso. A alegria existe, não está na resolução do sofrimento ou da depressão, isto é feito sozinho. Mas devemos ainda ter o reflexo, mesmo depois de você apelar para um terapeuta, química, ou o que você quiser, mas colocar diante desta noção de acolhimento e transparência. E isso vai muito longe. Significa que mesmo que você viva o amor, mesmo que viva a consciência nua, mesmo que viva todas as dimensões e todas as experiências, a pessoa ainda está lá, por reflexo, por automatismo, por hábito, e falamos bastante sobre isso. E, precisamente, o fato de viver esta alegria nua, ainda que não definitivamente, lhe mostra, cada vez mais claramente, os momentos em que você está no personagem e na história, e o momento em que você primeiro se coloca diante do que você é na verdade, antes de usar o personagem ou a pessoa. E depois, isso não impede que você use os meios deste mundo, sejam eles quais forem. Mas se você for imediatamente no eu quero entender, eu quero explicar, eu quero resolver, você não vai resolver nada, e cada vez menos. Você ficará aliviado, mas não poderá atravessar. E o que cada um tem que atravessar, repito, é exatamente o que você tem que passar. Seja a tristeza, seja a morte, seja a dor, a depressão ou qualquer outra coisa, o objetivo é exatamente o mesmo. Essa é a coisa mais difícil de aceitar. Porque se aparecer, significa que ainda há um personagem. O personagem, ele sempre estará lá, para dirigir o carro e fazer o que você tem que fazer, mas em um processo mórbido que incomoda você, corpo ou mente, neste caso para você, isso significa que você tem algo para atravessar, não pela vontade ou pela explicação, mas pelo acolhimento. O que você acolhe? Muito mais do que dor ou sofrimento, você se acolhe. E é nesta acolhida de vocês, em suas manifestações, até o mais permissível, que coloca a alegria nua. O que não isenta você, como eu disse, de agir pelos meios deste mundo, mas o que você colocou antes. Então, claro, a primeira vez que você diz sim, mas que eu fiz, não funciona. Isso significa que você não fez isto, você acha que fez isto, porque eu garanto a você que, se você realmente aceitar bem, incondicionalmente, na transparência, na humildade e na infância, não pode ficar. É impossível. E se permanece, é que você é ainda, e não é uma crítica, nem um julgamento, nem uma condenação, já que de qualquer maneira ele leva você ao amor, mas isto significa que você ainda está em uma história, na pessoa e no personagem. E como eu disse, e como você viu por muitos meses, vai ficar cada vez pior. Não para ferir você, não como castigo ou mesmo retribuição, são as duas escalas da balança, o efêmero ou o eterno, e além do eterno, o absoluto. O que você coloca na frente, em relação ao sofrimento, ou sentimento, ou depressão ou qualquer coisa. Isso não o impede de agir, mas antes de agir ou questionar a si mesmo ou a alguma outra coisa, aceitar, acolher, ser humilde e simples no começo. Mas depois, cuide do seu corpo. Mas não se preocupe primeiro com o corpo ou com o humor, dizendo não, primeiro tenho que resolver isso para ser bom. O que você coloca antes, pela ação da consciência, mesmo que você não viva a consciência nua, na consciência comum, virá até você. Mas neste momento, você não passará por nada. Você deve primeiro atravessar e depois tocar a pessoa, mas não na outra direção. E se você disser não funciona, significa que você ainda está instalado na pessoa e que em algum lugar está mentindo para si mesmo.
E mais uma vez, não há questão de culpa ou de ser responsável por qualquer coisa, mas para vê-la. Não há outro jogo, hoje, a não ser este. A alegria ou tudo mais. E quando você está primeiro na alegria, você tem tudo mais, tudo que você quer, mas não antes. Porque a maneira como você se conduz em um momento de sofrimento, revolta, o que quer que aconteça, é o que condiciona o que vai acontecer, no momento. E você vê, para muitos, por exemplo, em relação a mecanismos dolorosos, que se intensificarão, o que acontecerá de novo, desde que você não tenha desistido. Isso quer dizer que você ainda está no personagem, mesmo que tenha vivido vibrações e amor, mesmo que tenha vivido experiências místicas multidimensionais em consciência nua. Você tem que aceitar tudo, especialmente de você, para não mencionar do exterior. Você entende minha resposta? Sim, ela acena sim. BD. Obrigado. Mas isso será apresentado a você cada vez mais. Mesmo aqueles que estão permanentes na alegria, e vocês virão isso para muitos, em diferentes interações relacionais, afetivas, profissionais ou outras, é bom dizer estou na alegria. Mas se na ação deste mundo, através da pessoa, você tem algo que bloqueia, é que você se restabeleceu na pessoa, não há outra alternativa. Isso não significa que você está atrasado ou que não será livre. Significa que você tem algo a percorrer, para elucidar, não para elucidar com a mente, é a noção de atravessar, transparência e acolhimento que você não integrou. Não há mais nada, não há necessidade de contar histórias ou de pesquisar, como se diz, do meio-dia às 14 horas. Sempre foi dito que o local onde você está, a idade que você tem, o que você porta como memórias, é apenas o resultado de todas as suas vidas, não desta vida, é não kármico. Hoje é um espaço de resolução, nesta terra, sem entendimento. Compreensão não ajuda, mantém você na ilusão. Por outro lado, o acolhimento, a transparência, a humildade, o caminho da infância, o dom de si mesmo e do eu, irá liberá-los. Tentem vocês mesmos. Mais uma vez, não isenta de, depois, mas não antes, uma ação, seja ela qual for, pelos meios humanos, seja qual for o seu meio. Mas o que você está colocando na frente? Isso apenas mostra a você, pela iluminação da inteligência da luz, para não mencionar o ego ou a mente, mas simplesmente o posicionamento, a localização de sua consciência está na pessoa, e não inteiramente na consciência, no acolhimento, e não tudo na eternidade. É tão simples assim. Não há nada mais e nada menos. Não procure causas no passado, mesmo que existam, é claro, já que você é o resultado de tudo. Mas aceite em atravessar e verifique por si mesmo o que acontece. E se você disser isso não funciona, é porque você não passou, você permaneceu no ponto de vista da pessoa e você não vê. Então não é sua culpa, é o jogo da consciência que o ilumina violentamente. Você não precisa conceber nenhuma culpa, pois tudo é automático e é inexorável. Se você quer viver a alegria não é habitável na pessoa, ou é uma alegria condicionada. A alegria e amor nu aparecem, precisamente, mesmo que seja em poucos momentos, em momentos em que não há mais ninguém. Desde que você seja alguém ou tenha a sensação de ser alguém, você está enclausurado, você está preso, mais e mais hoje. Esta é a luz da luz que mostra as coisas. Só pode mostrá-los através da iluminação, através do que você julga ser desagradável, detestável, inútil. De fato, mas isso também significa que você ainda está inserido na pessoa. Mais uma vez, não é um julgamento de valor, e nem é uma crítica, apenas chamo sua atenção para o jogo da consciência. Se você está na eternidade e você está no acolhimento, e que a pessoa é atravessada, não há mais problema. Até a dor não incomoda mais você. Se você sentir o inconveniente da dor, se estiver inquieto pelo ressentimento ou agitação, estará na pessoa.
Isso é tudo. Você não está na verdade. Mesmo se você viver a verdade. No momento em que você expressa e mostra isso, e é a luz da luz, novamente, você não pode fazer nada. Mas você é a luz. O progresso da alegria, se podemos falar de progressão, o estabelecimento desta alegria, depende unicamente disto. E além disso, você vê bem, questionando inumeráveis irmãos e irmãs que não experimentam nenhum inconveniente, nem do corpo, nem do humor, nem de sua vida, é porque eles aceitaram tudo. Eles concordaram em ser nada, eles concordaram em desaparecer. Eles realmente e concretamente se deram. Eles se entregaram à vida, ao amor. Mas enquanto você mantenha uma história, seja ela qual for, você não pode viver a alegria permanente, não é possível. E será cada vez mais decidido, e será cada vez mais violento para a pessoa, mas é uma iluminação, não há punição ali. É só para mostrar o jogo da consciência, nada mais. Portanto, não vá buscar o meio-dia às 14 horas ou diga eu não estou lá, já que toda a Terra está lá. É simplesmente o jogo da consciência, que você ainda não viu claramente e que ainda não está claramente iluminado. Mas eu garanto a você que se você conscientemente decidir não entender, não explicar, mas primeiro, você esteja no acolhimento, não há razão para precisar de mais nada, seja pelo corpo, como pela mente, ou para a mente, se você preferir. Não há outra alternativa. Isto quer dizer que todos os hábitos operacionais relacionados a esse mundo não funcionam mais. Você vê isto em todo lugar. A própria sociedade explode em todos os lugares. A Terra está explodindo em todos os lugares, irmãos e irmãs estão explodindo por toda parte. Não é um castigo, não é uma regressão, pelo contrário, é uma iluminação. Mude seu ponto de vista. Não seja rígido. Deixe de lado todos os seus marcos de referência, desista. Foi explicado antes do casamento celestial pelo arcanjo Anael. Volte a isso, se você precisa para entender esse mecanismo. Não para um ensinamento, mas para entender e especialmente para viver o que eu lhe digo, que é a verdade. Isto também significa que se você permanece, apesar da alegria, na pessoa, é porque, em algum lugar, esconde os hábitos, os reflexos relacionados às feridas, mesmo que as feridas não estejam ativas, você as recria no presente, mesmo que tenham sido transcendidos. E, nesse momento, mesmo que você não o reconheça, você o reconhecerá um dia, você está com medo. Não há mais nada. A alegria não conhece o medo. Nós estávamos falando sobre o tédio agora, não é a mesma coisa. Mas se você tem, independentemente, eu diria, coisas fixas em seu corpo que são também, para você, a oportunidade de ir além do corpo. Mas se você aceita o amor, tudo se torna possível. Se você aceita que você não é aquele personagem, você não é aquela história, que você não é aquele sofrimento que você está experimentando, que você não é aquele problema que você está vivendo, isto não significa nada fazer, pelo contrário, é para acolher, para desaparecer a si mesmo, para desaparecer da pessoa, para se estabelecer no momento presente. O que eu posso te dizer melhor? Isto não é um ensinamento, é vivido e todos vocês o vivem, sem exceção. Pergunte a si mesmo. Você vê a diferença entre seus amigos, seus irmãos, suas irmãs, aqui e em outros lugares. Aqueles que estão nesta alegria sem objeto e sem sujeito e aqueles que a vivem, todavia, e que, no entanto, não estão permanentemente instalados lá, eles a viveram por estados, mas nunca foram definitivos, isto é, para dizer que a pessoa não está morta. Ou seja, em algum lugar nos hábitos, nos comportamentos, você deixa a pessoa assumir o controle. Nós não estamos aqui no desenvolvimento pessoal, estamos na abolição de qualquer pessoa. Lembre-se, a solução do mundo está acontecendo na Terra agora.
Portanto, não faça a próxima pergunta sobre mundos, dimensões ou qualquer coisa. Mergulhe no momento. Tudo está lá, tudo está no momento. Não é uma ilusão. É a verdade. Se você não pode dizer que não funciona. É você quem não anda. Não é a mesma coisa. Olha, quando eu tive meu câncer, antes de deixar este corpo em que eu estava encarnado, eu estava fraco, mas isso não alterou o que eu era. E se você está na alegria, mas não está na alegria permanente, o que acontecerá? Bem, a iluminação da luz virá mostrar-lhe hábitos, reflexos condicionados, posturas, que pertencem a este mundo, à história, mas não ao que você é. E não há ninguém para atacar, não há culpa, não há erro, pois é uma iluminação. Você aceita ou não. Mas aceite e você verá o que acontece. O que não te impede de depois de usar a cirurgia, a química, o que você quer. Mas qual é a sua prioridade? Esta é a pessoa ou a verdade? Você não pode mais se comprometer. Caso contrário, você terá mais e mais dor. Enquanto aquele que é liberado, mesmo que ele tenha uma doença séria e muito dolorosa, ele não é afetado em sua consciência. E este não é o domínio espiritual, não está relacionado à evolução, está relacionado ao jogo da consciência, simplesmente. É porque em algum lugar você ainda pensa que é uma consciência, em algum lugar você ainda pensa que é uma pessoa. Simplesmente por hábitos, eu nem sequer falo de crenças ou determinismo. E todas as condições, mesmo que você não as veja, são totalmente adaptáveis e adaptadas a todos, mesmo que você ainda não as veja. Para aquele que é liberado, ele viu isto, ele viu bem, fazendo os experimentos. Os momentos em que ele estava no personagem, na história e no momento em que era a verdade, além de qualquer pessoa e qualquer personagem, como de qualquer história. É muito simples. Se você aceita este princípio básico, você tem apenas que implementá-lo, e considerando a intensidade da luz, de sua inteligência, você verá bem. Mas é impossível, a partir do momento em que os reflexos arcaicos, os reflexos habituais da pessoa, se colocam na frente do palco, porque ali você congela tudo. A iluminação da luz é feita ainda mais, a resistência se torna mais forte, o corpo ou a mente está cada vez mais doente, até a presença da alegria, que é um paradoxo. Simplesmente para lhe mostrar o que resta para passar, não por um esforço, mas por um acolhimento. Depois, implemente o que você quer, mas somente depois. Então, novamente, não é um castigo, e você vai concordar com isto quando você passar por isso, mas você tem que se perguntar honestamente, não importa quais sejam as vibrações, seja lá o que você passou até agora, mesmo na alegria, você permaneceu na pessoa ou na história, isto é tudo. Mas o amor nu e a alegria nua não podem ser acompanhados por qualquer história, qualquer personagem, eu te disse e repeti inúmeras vezes, e isto se torna mais e mais poderoso e mais atual. É o mesmo, como eu disse anteriormente, em relação ao que está acontecendo socialmente, o que está acontecendo no nível da Terra, no nível dos elementos, no nível das relações, a relação da Terra, em todas as relações, entre marido e mulher, entre pais e filhos, em qualquer idade, não é castigo. Esta é a oportunidade inesperada de atravessar isso. Se você não vê isso assim, desta forma, é porque você está estabelecido na pessoa. Não há julgamento. Tem que ser visto como um ou outro. Mas é mais possível, e foi dito, as linhas temporais se encontrarem ao mesmo tempo, o face a face faz você atravessar o efêmero e o eterno, e neste cruzamento, nesta acolhida, bem, ou está indo bem ou não está indo bem. Mas isso não significa que isso não aconteça, muito pelo contrário. Tudo depende do ponto de vista da consciência, nada mais. Isto está claro. Sim. BD. Não é mais uma questão de vibração, não é mais uma questão de visão. Não é mais uma questão de estado vibratório, é uma questão de consciência.
ou a consciência está nua, mesmo sem viajar na consciência nua, ou a consciência ainda é carregada por uma história, por um personagem, muitas vezes nascido de medos, cada vez menos de hábitos. Por que você acha que nós insistimos tanto nos hábitos? Não era para incomodar você, era simplesmente para mostrar a você onde estava, não no bloqueio, desde que você experimentou estes estados vibratórios, a maior parte, mas nesta que há para atravessar, para rir depois. Seu personagem e suas posturas, todas as historias que você diz a si mesmo, ao invés de estar nesta nudez de alegria e de amor. Ela está esperando por você, ela está aqui, é isto que te ilumina. Mas ilumina, se aproximando e cruzando, ilumina o que é resistência. E como eu disse, vou lhe dizer de novo, quanto mais difícil for e quanto mais for violento, ou até quanto mais se repetir, mais a alegria vai explodir na sua cara, e você vai rir disso, mesmo se hoje você está chorando porque é a pessoa que está chorando, mas não é mais a pessoa que ri, é o amor. Não há alternativa, não há outra opção, não importa onde você esteja. E é válido para todo o planeta, para todas as consciências. E você vê isso em você mesmo, ao seu redor, em todo lugar. Se você ainda não o viu, quanto pior você está, mais você verá. É imperativo e é inexorável. Não depende da sua pessoa, depende da sua consciência. E eu não estou falando sobre supraconsciência, consciência efêmera, turia ou algo assim. É o jogo da consciência, aqui como em todo lugar. Não há melhor marcador, eu lhe disse, do que a alegria. Você não tem que jogar com palavras de amor, palavras de vibrações, não vale a pena jogar com visões ou experiências, está tudo acabado. Se alguém quiser reagir ou fazer uma pergunta sobre isto, porque foi o que acabei de dizer. Há alguma pergunta escrita para ser feita? Não? Não há perguntas. BD. Mas não hesite em fazer suas perguntas pessoais. Porque é precisamente através disto que você chegará a ver este jogo de consciência, o qual você não é, já que você é anterior a isso. Mas enquanto você não tiver visto, através da iluminação da inteligência da luz, todos os aspectos da pessoa, enquanto a pessoa não estiver inteiramente iluminada, ela estará sempre presente, mesmo que você tenha vivido a onda da vida, mesmo que você tenha vivido a coroa ascensional, mesmo que tenha as 3 casas que funcionam. Precisamente, é esta ação e esta atividade de sua eternidade, além de qualquer forma, que lhe dá a visão. Agradecer. Agradecer não significa aceitar, significa atravessar. É um mecanismo da própria consciência, a pessoa não pode fazer nada. E aceitar, consentir, não significa explicar ou sentir-se culpado. É uma maneira de libertar a si mesmo da história, dos hábitos, da ideia ou da sensação de ser uma pessoa. A alegria nua é realmente sem objeto e sem sujeito e sem ninguém. Há uma pergunta que surge. BD. Sim. Não se trata de uma questão. Somos um carvão, estamos condenados. BD. A pessoa totalmente. E então? Há um sorriso no desenho. BD. Você está cozido. Riso. Definitivamente cozido. Riso. Só haverá amor, sempre lhe foi dito, desde o casamento celestial, há quase 10 anos, todos os grandes mestres, entre aspas, já lhes disseram, em todas as correntes. Então, uma coisa é aceitar isto no conceito, e é outra coisa vivê-lo. Mas aqui você vive isto. Em amor nu e em alegria nua, não há esperança para a pessoa, não há esperança para o personagem, não há esperança para nenhuma história. E quando você vive isto, você é livre, você é luz, tudo é transformado. E como eu disse, na intervenção anterior, use sua pessoa, no que diz respeito à pessoa. Mas isso é tudo.
deve ser aceito, no entanto, que qualquer que seja sua condição, sua idade, hoje, você está na condição, para você, a mais adequada e a mais adaptada para descobrir e viver a alegria que você é. Portanto, não entre em pânico ou hesite. Há uma pergunta. Bidi. Sim. Quando Bidi estava encarnado, já sabia tudo isso. Bidi. Mas claro, passei o meu tempo dizendo de uma maneira mais determinante e sem possibilidade de verificá-la. Eu sempre perguntei às pessoas que vieram me ver o que estavam fazendo lá. Riso. Eu disse exatamente a mesma coisa. Simplesmente, na época, e pelo jeito que você viu através dos escritos que foram traduzidos, minhas respostas eram completamente diferentes. Eu poderia dizer a uma pessoa uma coisa, e exatamente o oposto a outra pessoa, porque meu trabalho era pessoal, a ação coletiva, você só vive hoje. E você pode transpor totalmente o que eu disse na minha vida, hoje, isto não mudou nem um pouco. A única diferença é que na época em que eu estava encarnado, eu estava conversando com as pessoas. Mas hoje não há ninguém. Riso. Ou apenas alguns que ainda acreditam que são pessoas. Quando digo alguns, é ainda a grande maioria da humanidade. Mas nós não precisamos, no prato da balança, como disse Abba, precisar de mais da metade das pessoas. Na música, você sabe que 2 negros valem um branco ou vice-versa. Mas aqui, um homem liberado vale 100.000 ou 1 milhão dormindo. Ao nível da propagação e instalação da verdade. E quando digo 1 em 1000, não faço ideia da proporção. Mas para fazer você ver que é completamente desproporcional. Tem sido dito de muitas maneiras, penso eu, uma frase poética que foi usada e foi para dizer que quando a asa de uma borboleta quebrou, todo o universo estava tremendo, essa é a verdade. E hoje, aparece, no seu esquema interior, no jogo da consciência. Então agradeça. Porque mesmo que a iluminação seja violenta e mesmo que você não viva, você tem certeza e na certeza de que vai vivê-la, assim que elucidar, real e concretamente, este jogo de consciência. E em qualquer ação tomada dentro do efêmero, você a vê, e você a verá mais e mais sem rodeios. Se você está primeiro na pessoa, você sofrerá. É inevitável, e vai ser mais e mais, como eu disse, contundente e violento, mas não é um castigo. Lembre-se do que o Raão disse. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Então, é claro, aqueles que estão no esoterismo dirão que sim, vocês ainda são sonhadores. Eles não entenderam nada, deixaram-nos em seu esoterismo, em sua iniciação, em seus rituais, em suas visões, em seus conceitos. Eu falo com você apenas de alegria nua, de evidência de amor. Você não precisa de nada disso, você precisava construir algo que hoje deve ser destruído, pela graça do amor. Isto é tudo. E enquanto você não viu completamente, eu diria, a futilidade do personagem, em seus sofrimentos, em suas histórias, em suas emoções, em sua mente, você não pode ser livre. Você estará liberado no momento da êxtase, do evento, mas é inútil sofrer. Mas eu garanto a você que mesmo que você esteja enraizado em algum tipo de sofrimento, ou em alguma aparência de vazio e não vivido, você está ainda mais perto do que pensa da verdade. Porque foi explicado de diferentes maneiras, diferentes sinais temporais que já estão cruzados e entrelaçados por meio da ressurreição, pelo estado do amor nu, e da alegria como você vive, ou não. Mas começou, acabou, está feito, como foi dito, qualquer que seja a presença deste corpo, seja qual for a presença de certas funções deste mundo, você o vê por toda parte, mais iluminação é feita e sobre aqueles que estão na alegria, a alegria vai crescer ainda mais, e aqueles em que a pessoa constrói cenários futuros, novos mundos, novas matrizes ou eu não sei o que, mas eles ainda estão na ilusão. Eles ainda estão na projeção.
Aquele que está em alegria é aquele que não é mais uma pessoa, e ainda assim ele está em uma pessoa, mas não há mais como estar apegado pelo personagem, pela história ou por hábitos, ou assim corrige muito rapidamente sozinho. Então, é claro, a pessoa vai encontrar sim, mas você tem que viver bem, sim, mas você tem que cuidar e resolver algumas coisas. Você não entendeu nada, você não vive isso. Porque se você vive isso, este amor nu, e esta alegria nua, não pode nem tocar mais em você, aquilo não pode mais acontecer, na tela da consciência. Porque você já está fora de consciência, mesmo quando expressa sua consciência efêmera, mesmo quando manifesta na totalidade esta alegria, ela não diz respeito à pessoa, e mesmo que passe pela pessoa e que tenha efeitos, é claro e felizmente, na pessoa. Mas, precisamente, para fazê-lo desaparecer mais e mais, torná-lo cada vez mais fluido, torná-lo mais e mais flexível, mais e mais em evidência, anterior à forma. Em sua língua ocidental, eu poderia dizer que é fé, a fé verdadeira. Não a fé de sua história ou de seu personagem. Mesmo que você não viva, fé no amor, fé na alegria. Mas você não encontrará alegria no personagem, você só encontrará satisfações pessoais, você só encontrará experiências que passarão. A alegria e o amor de que estamos falando é permanente, cada vez mais. E você vê bem. Para aqueles que vivem esta alegria nua permanente, mesmo que os eventos aconteçam, onde a pessoa é necessária, você usa a sua pessoa, mas depois que você se foi, você não está mais sujeito ao personagem, você não está mais sujeito à história, você não está mais sujeito aos ditames da sociedade, ou qualquer coisa, você é liberado ou não, de todos os arquétipos, de todos os deuses, de todos os salvadores, de todos os criadores, de todas as histórias. Em resumo, eu posso conceber que minhas palavras são chocantes, e elas são para a pessoa. E é feito para isso. É procurado. Você não vai chegar a nada, em relação ao amor e alegria, desde que permaneça em algum lugar uma pessoa, não é possível. Mas você não precisa se preocupar, porque mesmo que pareça anos-luz longe de você, não é verdade. Mas, simplesmente, eu convido você a não ficar com dor, de qualquer natureza. Eu convido você a ver este jogo de consciência. E pense, se falei tanto da refutação e do observador ou da testemunha, foi para levá-lo a algum lugar, para fazer a pessoa ver, como o espectador do palco do teatro, mas você sabe muito bem. Bem, já disse em 2012 que não há nem observador nem cenário nem teatro. Mas que havia uma fase, talvez, anterior, que tornou as coisas mais fáceis, que foi a localização da testemunha, ou do eu, ou do observador. Mas está tudo acabado. Existe apenas você, não você na pessoa, mas você na consciência e na consciência. Mas se você jogar o jogo da pessoa, não só não será liberado a pessoa, mas, mais e mais a pessoa irá pior, e que está indo cada vez mais pior, tendo a impressão de cair ou ao fracasso, onde você quer que seja. Além disso, você vai emergir, florescer. E isto, você tem a oportunidade de verificar por si mesmo, a cada minuto, instantaneamente, não há nenhum atraso. E mais uma vez, não me faça dizer o que eu não disse, que não exime, logo depois, de cuidar da sua pessoa, mas não antes. Faça essa resolução, de certa forma, da consciência em primeiro lugar. Porque a luz está em todo lugar. Veja o número de irmãos e irmãs que não acreditam em nada e vivem a alegria. Eles não fazem a pergunta sobre religiões, sobre um evento, ou de qualquer coisa. Eles estão no momento. Hoje, quando você está no momento presente, no aqui e agora, nada pode subsistir além de alegria e amor. Não impede que você viva, isso não o impede de ter projetos. Mas você está realmente liberado. Lembre-se, nunca é a pessoa que é liberada, mas é você que é liberado da pessoa. Não reverter as coisas.
E você vê agora, se você é liberado da pessoa ou não. Porque se você é liberado da pessoa, a alegria toma todo o espaço, todo o tempo, todo o seu corpo, todos os seus pensamentos, todas as suas ações. Mas se esperares que a pessoa seja libertada, nunca vai acontecer. Ou vai acontecer, mas no final do dia. E é inútil, nesta luz do amor nu vivido, nutrir qualquer outra coisa que não o amor nu. Silêncio. Pássaros. Mas eu estou apenas repetindo, adaptando-me a esse momento, o que tem sido dito há anos. Não há nada mais e nada menos. É apenas o resultado de tudo que você ouviu e de tudo que você já experimentou. Não há mais nada. Nós quase alcançamos o tempo previsto. Bidi. Então eu voltarei amanhã. Você tem outra pergunta, uma última ou não? Não tenho outras perguntas neste momento. Bidi. Então, vamos parar por aqui e retomar amanhã, é claro, sobre este tópico muito importante. A pessoa ou a alegria, para lhe dar todos os elementos, não para entender, mas aceitar viver a realidade. E qualquer um pode viver isto. Seja qual for o ponto de partida. E mesmo aqueles que hoje podem lhes parecer mais opostos à luz, são apenas agentes da luz. Todas as desculpas e oportunidades são boas, para permitir ser livre, mesmo que deva passar por um drama, seja o que for, para a pessoa. Não há mais nada. Então Bidi vai parar de falar. Você pode preparar perguntas escritas, se quiser, para amanhã entre vocês, com relação às pessoas presentes, e continuaremos, é claro, sobre isto. Porque não há mais nada. É claro que eu, ou o acólito, assistente, ou aba, podíamos falar com você por horas sobre a energia, a vibração, os centros, os novos chakras, os novos corpos, as dimensões, mas não é mais útil. Tudo está lá, no meio do seu peito, tudo. Você não precisa de mais nada. Então Bidi cumprimenta você, agradece por sua atenção e só pode comprometer a provar isto a si mesmo. Você tem tudo na mão. Você tem tudo em seu coração. E como eu disse, é por isto que estrelas, anciãos, arcanjos, todos esses arquétipos, não precisam mais lhe dar nada. Só estou repetindo, de muitas maneiras, o que venho dizendo há alguns meses, para que todos possam aceitá-lo. Aceite ou não o que eu digo, mas aceite viver. Todas as portas estão abertas, sem exceção, apesar da presença de sua forma e da ilusão deste mundo. Você é a vida. Então, Bidi cumprimenta você e eu lhe digo até a próxima entrevista. Vejo vocês em breve. Obrigado, Bidi. Tradução: Francisca dos Reis. Jean Caillon, 3 de setembro de 2018.